Shabbat Shalom! Leculã. Leculã! Muito bem! Vamos para mais um podcast da Torá. E hoje a porção é... Qual é o nome da porção? Amor. Amor. Muito bem. Botei uma imagem aí, bonitinha. Amor, tá em hebraico aqui também, ó. Legal. Que significa... Cadê? Vamos aqui. Significa? Amor significa? Fale. 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 Muito bem. Esse fale é de falhar ou esse Fa- fale é de falar? Falar. Fale. Não falhe com LH. Fale. Que se encontra no livro de Vaikra, Levítico que vai do 21:1 ao... 24, 23. Muito bem. E aí a gente vai ter todos esses tópicos aí, um resumo de todos os tópicos por qual a gente vai passar na nossa leitura. Lembrando que a gente está lendo na tradução King James atualizada, né? Por isso a gente até colocou os tópicos aí para facilitar. Vamos fazer o nosso estudo. Ele é um estudo da porção, é uma leitura na sua íntegra. E nessa leitura a gente vai fazendo observações, né? Daquilo que a gente está lendo e a gente vai compartilhando. E esse modelo de estudo que a gente faz é um estudo em família, né? No dia de Shabat, que é o dia mais tranquilo que a gente tem, onde a gente não divide o nosso tempo com nada. E aí a gente pode fazer essa leitura na íntegra, né? Compartilhando as nossas meditações, as nossas reflexões. Então fica aí um incentivo para todas as famílias. Muito bem, quero voltar na imagem anterior aqui, que a gente vai começar falando sobre as leis para os sacerdotes. Eu separei essa imagem aqui, achei bonita. Ó, o que você acha dessa imagem aqui? Mas o tabernáculo ele não era assim. Não é o tabernáculo. Eles estão reunidos ali. Várias pessoas estão reunidas, os sacerdotes ali reunidos. E aí a gente vai falar sobre as leis para os sacerdotes. E aí é interessante a gente estudar, por quê? Porque ser um sacerdote não era algo glamouroso, não era um cargo, né, como a gente tem hoje, em diversas instituições. As pessoas têm um cargo onde as pessoas querem subir de nível, né? Querem um cargo que acha, nossa, que prestígio ter esse cargo ou aquele cargo. E até mesmo no meio religioso da atualidade, né, nos tempos de hoje, as pessoas acham que ter determinados cargos é algo glamouroso, né? É algo que é como se fosse um reconhecimento para o ser humano. E a gente vai ver que ser um sacerdote não era nada fácil, não era nada glamouroso, né? Muito pelo contrário, um trabalho muito árduo, muito difícil e com muitas exigências do Eterno, muitas exigências. E exigências que não era a mesma coisa para uma pessoa comum no meio do povo, né? Mas para os sacerdotes era algo muito, muito exigente. Então, não era flores ser um sacerdote. Pega para mim, filho, por favor, aquela caixinha ali que eu quero pegar. Não, ali embaixo. Isso, não, do lado onde estão as canetas. Isso, que aí pode ser que eu queira sublinhar
grifar alguma coisa aqui na minha escritura. Você quer também? Vou querer. Mas aí você grifa na... Pega a sua e grifa na sua. Essa daqui é para te auxiliar com a letra grande. Cadê seu óculos? Olha, a gente já fazendo aqui, né? Comentando aqui no nosso podcast. Cadê o óculos do Matheus? Para fazer uma leitura bonita, adequada. Bom, vou começar comigo então. Levítico, livro de Vaikra, capítulo 21, verso 1. Vai dizer assim. Tá tudo ok aqui, tá gravando. Deixa eu ver só, tá gravando, tudo certinho. Muito bem. Disse ainda ao Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, tu lhes dirás: um sacerdote não poderá profanar-se por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente muito chegado, como mãe, pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele, por ainda não ter marido, por causa dela poderá tornar-se impuro. Então, há um ciclo de família, né, de parentes realmente chegados. Primo do primo do primo, não. Tio do tio do tio, não. Sobrinho, não. Está específico aqui quais são as pessoas. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes ou como líder no meio do seu povo. Não farão tonsura na cabeça, não raparão a extremidade da barba e nem farão cortes no corpo em sinal de luto. Serão consagrados a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as oferendas queimadas diante de Yahvé, o pão do seu Deus, e devem ser fiéis e viver em santidade. Não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo, eu e Yahvé que vos santifico. Eu vou grifar aqui, que no meu não está, não, nesse versículo 8 aqui, muito interessante. Não está interessante o versículo 8? Está muito interessante. Vou aqui grifá-lo. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana de igual forma a seu pai, e deve ser queimada viva diante de todos. O sumo sacerdote, que tem a preeminência entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que recebeu a investidura ao se revestir das vestimentas sagradas, não deverá deixar de cuidar e pentear os cabelos, nem rasgar as roupas em sinal de luto, conforme a tradição entre seu povo. Ele não poderá tocar em uma pessoa morta, mesmo que seja seu próprio pai. Aí é que a gente agora está falando do sumo sacerdote. Aqui, o sumo sacerdote, do 10 em diante. O sacerdote, ele pode, em relação ao seu, se for um pai, se for uma mãe, um filho, né? No caso, o sacerdote. Agora, o sumo sacerdote, no caso, é Aharon. Ele não poderá tocar em uma pessoa morta,
mesmo que seja seu próprio pai ou sua própria mãe. Nem né? filho? Não. Ao grau de importância, né? O pai ou a mãe, né? Que honrarás seu pai, sua mãe. Nem o pai, nem a mãe ele poderá. Então, começa de cima. De cima para baixo, ninguém. Começa lá no topo. Pai e mãe. Não. Então tá dando um grau aqui, nem mesmo o pai, nem mesmo a mãe. Então, que dirá o filho, né? Também não pode. Você vê que quando os filhos dele morrem, porque acenderam fogo estranho, né? Sem permissão, o Eterno fulminou e ele não pôde fazer nada, não pôde tocar. Outras pessoas vieram, né, ali, tiraram fora do arraial e o Moshe, né, Moisés manda eles entrarem, né, e ele ali ficou em silêncio. Nada ele fez, nada ele esboçou. Coração dele, obviamente, extremamente entristecido, né, pelo que os filhos fizeram, por tudo aquilo que aconteceu, mas a aparência dele ali firme, né, mantendo aquilo que Moisés estava orientando ele no momento. Cadê? Nem pelo pai, pela mãe, né, que eu li. Isso o tornaria impuro. Versículo 12. Não sairá do santuário a fim de não profanar o santuário de seu Deus, pois leva sobre si a consagração do óleo da unção do seu Deus. Eu sou Yahvé. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada por atos de prostituição, não as tomarás por esposas. Somente a uma virgem dentre o seu povo tomará por esposa, pois assim não profanará sua descendência, pois eu sou Yahvé, que santifico. Então, até mesmo em relação ali ao casamento, né? Ele não poderia casar com qualquer mulher, específico a mulher que ele, né, poderia escolher para casar. Ou seja, a gente entende que naquela época, de repente, o sumo sacerdote, se estivesse viúvo, ele poderia casar de novo, ou se ele não tivesse casado ainda, era essa mulher que ele poderia escolher, uma mulher virgem. Então, vimos aqui sobre as leis para os sacerdotes que há exigências aqui, né? E precisam ser seguidas, ou seja, não é glamour ser sacerdote, muito menos ser sumo sacerdote. Ser sacerdote já é algo difícil e com muitas exigências. E ser sumo sacerdote, mais ainda, porque é ele que entra lá no Santíssimo. É ele que vai entrar e vai falar com o Eterno. O Eterno é santo, né? Ele nos diz aqui, eu sou santo, eu Yahvé que vos santifico. Então, ele é santo, ele pede para que nós sejamos santos e, no caso dos sumos sacerdotes, mais ainda, porque eles vão manusear, eles vão manipular os itens que a gente estudou lá atrás no livro de Êxodo, quando eles começam a construir o tabernáculo, né? Eles que vão manipular, vão acender a menorá, o incenso, vão fazer ali os holocaustos, vão oferecer os pães. Tudo isso é algo muito sério, né? A forma ali de se relacionar com o Eterno de uma forma muito séria, sem brincadeira,
sem ser de qualquer jeito, porque senão haveria consequências e consequências graves, né? Custando até mesmo a própria vida. Então, vamos lá para aqui. Muito bem. Então, eu li ali, tópico 1, leis para os sacerdotes. Agora você vai ler, filho, o tópico 2. Onde é que tá o tópico 2? Ah, tá, achei. Fechou? Olha lá. Eu falo o capítulo e o versículo que você está. Capítulo 21, versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e ordena-lhe: Nenhum dos teus descendentes em qualquer geração se aproximará para apresentar ofertas de pão a seu Deus. Se tiver alguma mácula, Mácula, ó, acento, mácula. Pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento, caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face ou corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado. Peraí. Ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra qualquer doença da pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas queimadas a Yahvé. Se nele houver alguma mácula, tem defeito e por isso não se poderá se aproximar para oferecer o pão de seu Deus. Esse homem poderá se alimentar dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são santíssimas. Entretanto, ele não poderá chegar próximo da cortina, o véu do lugar santíssimo, tampouco chegar perto do altar, pois tem um defeito, por isso tornaria impuros todos os objetos sagrados. Eu sou Yahvé, o Senhor, e eu os dediquei a mim. E Moisés disse isso tudo a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Muito bem. Todos esses impedimentos aqui que o Eterno ele coloca, né, diante do sacerdote, o sumo sacerdote, onde Moisés está explicando aqui para Arão, né, o Eterno fala que eles vão poder comer, podem comer, se alimentar ali, eles só não podem se aproximar, praticar ali todo aquele ritual que eles faziam, né? Para não tá aqui como que ele fala aqui, como os objetos são sagrados, isso tornaria impuro, né? O Eterno, ele é santo, mas isso quer dizer que a pessoa como é que eu posso explicar? A pessoa vai ficar ali chateada, né? O Eterno ele está punindo? Não, de forma alguma. Não há nenhuma punição, nada disso, porque eles podem se alimentar, né? Há uma condição, há uma exigência do Eterno para a característica física ali do sacerdote, do sumo sacerdote, né? Que vai se aproximar e vai fazer todas aquelas coisas ali, há uma característica física para que ele consiga manipular tudo aquilo ali, né? E em relação às doenças, né? Doenças sérias, doenças que são contagiosas, isso tudo traz impureza. Então, a pessoa doente não poderia, de forma alguma, se aproximar. E a pessoa que tivesse com essas características, né, que não fossem como ali o que o Eterno está falando, elas também não poderiam
manipular, né? Imagina, havia ali além de todos os objetos, né, são sagrados, não se podia quebrar, não se podia manipular de qualquer jeito. Então, por isso, há uma característica, uma exigência para as pessoas que vão entrar ali, para os sacerdotes, né? Ou até o sumo sacerdote que vai entrar ali. Nos dias de hoje, o que a gente observa? Em algumas profissões, há uma exigência de características físicas para que a pessoa ela possa cumprir aquela atividade, né? Não vou aqui ficar citando, né, profissões e tudo, mas a gente sabe, é só, né, pesquisar, dependendo de uma condição física que a gente tenha, que nos impeça de cumprir aquele trabalho, a gente não vai poder. A obesidade, por exemplo. A obesidade. Existe trabalhos onde a pessoa tem que estar dentro de uma classificação ali do peso, porque se ela estiver acima daquilo ali, ela não vai conseguir cumprir. E dependendo de onde ela esteja, ela pode colocar em risco a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Então é algo, né, muito sério, não tem nada a ver com preconceito, absolutamente nada a ver com isso. Tanto que o Eterno, ele fala lá em, se eu não me engano, Êxodo Shemor, não, é Levítico mesmo, que o Eterno, a gente já até leu, fizemos esse estudo. Você vai lembrar, filho, que ele fala sobre o cuidado que a gente tem que ter em relação aos deficientes. E ele fala a respeito do cego, quer ver? E do surdo também. Vamos ver onde é que está. Se é de Levítico 16. Tananã. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma busca rápida aqui. Busca rápida. Vamos ver aqui. Levítico 19. 19:14. Lê aí. Levítico 19:14. Peraí. Não amaldiçoarás um mudo e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus, eu sou Yahvé. Viu só? Ele fala aqui. Lê mais o 15. Não cometereis injustiça no julgamento, não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência. Ao que tem poder, segundo a justiça, julgarás o teu próximo. Né? Então, o Eterno ele tem zelo, né? Muito grande Pelas pessoas que têm certos problemas. Exatamente. Agora, aqui, nesse momento do serviço, havia um impedimento para algumas características, né? Por ter que fazer aquele serviço de forma impecável, né? E determinadas condições nos limitam, a gente fica limitado a conseguir concluir certas atividades. Então, é sobre isso, né? Isso que a gente tem aqui como uma meditação e uma reflexão a respeito desse impedimento ao sacerdócio. Então, agora eu vou para santidade na entrega das ofertas, né? Então, é o capítulo 22, versículo 1. Então, disse Deus a Moisés: Dize a Arão
e aos seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou Yahvé. Dize-lhes ainda: todo homem de vossa descendência, em qualquer geração, que se aproximar em estado de impureza das santas oferendas consagradas ao Senhor pelos israelitas, tal homem será exterminado da minha presença. Eu sou Yahvé. Todo homem da descendência de Arão que for atacado de qualquer espécie de doença contagiosa da pele ou corrimento genital ficará proibido de comer das ofertas santas até que fique são e puro. Outra vez, um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou profana por ter tocado em um cadáver. Da mesma forma, ficará impuro se tiver emissão de líquido seminal. Como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil e assim se tornar impuro, ou ainda um homem que o contamine com sua própria impureza de qualquer espécie. Peraí. Como assim tocar em um réptil? Réptil é impuro? Os animais, os répteis, sim. Não sabia não. Enfim, quem quer que tenha sido tais contatos ficará impuro até o pôr do sol, e não poderá comer das ofertas sagradas depois de banhar o seu corpo com água limpa e fresca. Aliás, e só poderá comer, né? Eu falei, não poderá comer, só poderá comer. Ao final da tarde estará puro e poderá comer das ofertas santas, porque são o seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminaria com ele. Eu sou Yahvé. Guardarão as minhas prescrições para não incorrerem em pecado. Morreriam se as profanassem, pois fui eu, Yahvé, que os tornei santos para mim. Então, a gente continua aqui com essa fala aqui do Eterno, esse ensinamento para os sacerdotes, né? Ele está continuando a especificar todas essas prescrições para os sacerdotes, porque o Eterno é santo e ele separou essas pessoas e santificou essas pessoas para ele, para o Eterno, um serviço ligado diretamente ao Eterno. Então, os sacerdotes, eles ficavam ali entre o Eterno e o povo. Naquela época, onde o tabernáculo é construído, onde o Eterno quer ficar no meio do povo dele, quer ser o Deus deles, né? Quer abençoar. Então, quando a gente lê tudo isso aqui, né? E às vezes a gente lê com a nossa cabeça, né? Nos dias de hoje, num pensamento que a gente tem ocidental, que é um pensamento diferente, por isso a gente, quando vai estudar a palavra, a gente tem sempre que orar e pedir o eterno entendimento dele, né, em relação ao que a gente está lendo, porque nos dias de hoje são outros pensamentos, outras filosofias que acabam influenciando a nossa mente, e aí por isso às vezes a gente tem dificuldade de entender aquilo que está escrito na palavra, como eles viviam naquela época. Então, havia o tabernáculo ali, né? O Eterno, ele se manifestava ali no meio deles. O Eterno, ele é santo, e a gente precisa entender isso, né? Que querer estar próximo do Eterno, nós também precisamos nos santificar, precisamos nos separar das coisas desse mundo, daquilo que as nações ensinam, a gente precisa se afastar de tudo isso. E nessa época aqui, o Eterno está ensinando. Então, se o sacerdote e o sumo sacerdote seguisse
à risca, né? Tudo isso aqui, ia acontecer alguma coisa com eles? Eles iam morrer? Não. Se eles seguissem aqui, o Eterno está ensinando, ó, é assim, assim, as regras são essas, são essas, são essas, são essas. No final, ele fala que guardarão as minhas prescrições para não incorrerem em pecado, para não caírem nos pecados que eu estou aqui falando, né? Morreriam se as profanassem, pois fui eu, Yahvé, que os tornei santos, né? Eles são ungidos ali com o óleo. Então agora tem que seguir. Não pode, peraí, não quero fazer. Não, agora tem que seguir. Isso aqui? Então, é um entendimento que a gente tem que ter, né? Aqui, em relação a que o Eterno está ensinando. Então, se eles quebrassem, se eles caíssem em qualquer uma dessas prescrições aqui que o Eterno está falando, iria ocorrer o quê? A morte. Assim como ocorreu com Nadab e Aviú, os filhos de Arão, exatamente. Assim como vai ocorrer mais para frente, né? Conforme a gente vai lendo, outras pessoas vão indo, né? No caminho contrário ao que o Eterno está ensinando, e aí o que vai acontecer? Vai morrer. Vai morrer, né? Então, era algo muito, muito, muito sério mesmo. Não era brincadeira, né? Querer estar na presença do Eterno não é brincadeira. Inclusive nos dias de hoje. Claro que, né, esse tipo de situação ela não ocorre. Isso aqui foi nessa época que a gente está lendo, né? Mas hoje não é brincadeira. Da mesma forma, não é brincadeira, porque vai haver. Hoje, nós temos a oportunidade de errar e acertar, errar e acertar. A gente erra, corrige e acerta. Errou, corrigiu, acertou. E a gente vai até o fim querendo acertar, se santificar. Para quê? Para quando chegar aquele grande dia, o dia em que vai ter ali os escolhidos, o dia do julgamento, que vai ser um dia muito difícil, o Eterno ele vai julgar e quem é que vai ficar? Quem é que vai poder ter a vida eterna e poder estar com o Eterno naquele, né, naquele grande dia e poder viver com Ele eternamente? Aqueles que o amam e aqueles que seguem as suas instruções e as suas regras. Quem não quer seguir as regras do Eterno é porque não quer estar com Ele, né? É muito simples. Então, hoje, a gente tem essa oportunidade. Nessa época aqui, ali no tabernáculo, não tinha chance. Ali, os sacerdotes, eles sabiam muito bem o papel deles. Se vacilassem, não tinha segunda oportunidade, não. Era algo muito sério. Então, hoje, a gente tem, até o fim das nossas vidas, a gente tem a oportunidade de nos redimir, de nos arrepender de todo o pecado e, principalmente, mudar a nossa atitude, né? Para que a gente possa estar com o Eterno quando chegar ali o momento, né, que ele vai enviar o filho dele novamente. Vamos para agora as instruções quanto aos estranhos. Mateus. Tá. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Contudo, os servos e escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas.
Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos, voltar a viver na casa de seu pai, como no tempo da sua juventude, comerá então do mesmo alimento de seu pai. Nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer das ofertas santas. A pessoa que não tiver esse direito, a pessoa que não tiver esse direito, mas por descuido ou inadvertência comer algum alimento santo, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta consumida. Acrescido de 1/5, não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel a Yahvé. Se as comerem, trariam sobre todos os israelitas uma falta que exigiria reparação por meio de castigo. Por isso sou eu, Yahvé, que faço com que as ofertas se tornem sagradas. Muito bem. Então, instrução para, nesse caso, tivessem pessoas estranhas ali, hóspedes, pessoas que não entendiam, né, como as coisas aconteciam. Então, tinha toda uma instrução. Muito bem. Leis quanto à oferta de animais. Capítulo 22, versículo 17. Então o Senhor Deus mandou que Moisés transmitisse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis: qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro residente em Israel que trouxer sua oferenda a título de voto ou de dom voluntário e fizer um holocausto a Yahvé, para ser aceito deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque seria aceita em vosso benefício. Se alguém oferecer a Yahvé um sacrifício de comunhão para cumprir um voto, ou como dom voluntário, de um gado graúdo ou miúdo, para ser aceito, o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nele mácula alguma. Não oferecereis a Yahvé nenhum animal cego, estrupiado, mutilado, ulceroso, com sarna ou outras doenças de pele. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Yahvé. Poderás oferecer como oferta voluntária um boi, ou um carneiro, ou um cabrito, deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto não serão aceitos. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha os testículos feridos, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isto na vossa terra. E coisa alguma semelhante a estas aceitareis de mão do estrangeiro para oferecer como alimento ao vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, uma mácula, um defeito, e estas vítimas não seriam aceitas em vosso favor. Peraí, onde é que você tá que eu já me perdi? 26. Ah, tá. E disse mais o Senhor a Moisés: após o nascimento, o bezerro, o cordeiro ou o cabrito deverá ficar 7 dias junto da sua mãe. Do 8º dia em diante poderá ser apresentado como oferta queimada ao Senhor, quer seja bezerro ou cordeiro. Não imolareis no mesmo dia o animal e a sua cria. Se oferecerdes a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceitos. Será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Yahvé, o Senhor. Então, há aqui também várias especificações, né, a respeito dos animais, de como serão ofertados, né? Todos eles, né, sem defeito. O Eterno já ensinava aqui naquela época, né? Por quê? Porque a tendência do ser humano não é oferecer o melhor, mas é oferecer o pior. Né? Pra Então, ficar melhor pra ele. Para ele, Ele exatamente. oferta um pouco, né? É a tendência, o ser humano é assim, dar o ruim para poder ficar para si com o melhor.
E não é assim que o Eterno está ensinando aqui, né? Como que eles iriam fazer esse ritual. Porque quando a gente vai lá na frente, quando o Eterno envia o seu filho, ele envia algo para a humanidade, o melhor, sem defeito, sem pecado, que nenhum de nós merecemos, nenhum de nós. E o Eterno, ele deu, né, por amor às nossas vidas, o melhor, o filho dele, o melhor. Ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai faria algo assim, ser humano, ninguém. Eu vou dar o melhor aqui, eu vou pegar o meu filho, o melhor aqui, e vou sacrificar aqui. Ninguém faria algo assim. Mas teve uma pessoa que ia fazer. Que pessoa que ia fazer? Abraão, com Isaac. Ah, sim. Que o Eterno falou para testar, mas isso. se o Eterno não falasse que tinha um bezerro ali, ele ia sacrificar Isaac. Ele fez um teste de fé, né, com Abraão, mas ele ia entregar o filho dele para o Eterno, né? Ali a proposta de fé que o Eterno passa para ele, né? Orienta, né? Quero, né? O seu filho e tudo, e ele confia cegamente, né? Ele confia totalmente, aliás, ele confia totalmente no Eterno. E ele faz o quê? Abraão leva Isaac, né? Mas não é isso que o Eterno quer. Ele não quer sacrifício de pessoas. Quer dos animais. Ele não quer sacrifício nem dos animais. Ele quer que a pessoa obedeça. Porque eles só vão oferecer só vai haver aqui o sacrifício, o holocausto de perdão se a pessoa estiver em pecado. Ele não quer sacrifício, ele quer que a pessoa obedeça, ele dá as instruções, obedeçam. É isso que ele nos ensina, né? Ele não quer que as pessoas fiquem pecando e sacrificando, pecando, porque é melhor o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. A gente leu isso numa outra porção, né? Samuel vai lá e fala a respeito desse versículo. Então, o Eterno, ele deixa toda a orientação, por quê? Porque ele sabe de tudo. Ele sabe de absolutamente tudo o que o ser humano vai fazer. Então, o Eterno, ele vai colocando condições, né, para que o ser humano continue ali na presença dele, para que o ser humano, principalmente aqui, ó, nessa época onde há o tabernáculo, e o povo quer estar com o Eterno, eles precisam estar na posição. E se por acaso falhar? Porque nós falhamos, por quê? Porque o pecado entrou, né? Adão, Eva não pecaram, o pecado entrou. E agora a gente tem ciência do bem e do mal. E a nossa tendência é sempre ir para o caminho do mal. A gente tem que se esforçar para estar no caminho do bem. Muito bom. Vamos lá. Agora vamos para exortação final. A exortação final. Vamos ver. Obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Sou Yahvé. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que seja santificado no meio de todos os israelitas. Eu, Yahvé, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser vosso Deus, eu sou Yahvé, o Senhor. Muito bem. Obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Obedecer e praticar. Conhecer, obedecer e praticar. Não adianta nada você
Estamos lendo aqui e a gente não praticar. Vai adiantar alguma coisa? Não. Não. Que adianta saber e não praticar, não colocar em massa, né? Exatamente. Então vamos agora aqui para as festas. Festa, festa, festa. Festas e dias santificados a Deus. Eu separei uma imagem aqui muito boa. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas de Yahvé, as quais os convocarei, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Dois pontos. Qual é a primeira? Shabat. Shabbat Shalom. Que é a primeira, e ele foi a primeira pessoa que fez. Exatamente. O Eterno foi o primeiro a praticar o Shabat. Pode ler? Pode ler. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será dia santo de repouso, completo dia de reunião sagrada, no qual não fareis trabalho algum, onde quer que habiteis. Será Shabatot, sábado dedicado ao Senhor. Muito bem. Então, o que estamos fazendo aqui? Estamos reunidos numa reunião sagrada, onde nós estamos fazendo trabalho algum. E aí eu separei aqui uma imagem muito legal. Ó, Shabat, reunião da família, várias famílias reunidas. Eu coloquei a criação, né, simbolizando a criação, onde nós estamos contemplando a criação do Eterno, né, tudo aquilo que ele criou para nós, para os seres humanos, todo esse ecossistema lindo, o céu, o sol. Hoje está um dia lindo, né? Está um dia bonito. A natureza, as plantas, o verde, mares, rios. Olha, cada coisa linda, 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 linda que o Eterno ele colocou. Ele criou tudo isso para os seres humanos. Então, coloquei essa imagem aí porque o Shabat é algo simples, muito simples. É estar em família. Não é domingo, não é segunda, não é terça, não é quarta. É estar em família, contemplando a criação do Eterno, descansando, aproveitando o convívio familiar, porque a correria do dia a dia a gente não tem tempo, né? Durante a semana, às vezes a gente não consegue almoçar junto, às vezes não consegue jantar junto, mas no Shabat é um dia que a gente consegue fazer as nossas refeições juntas, descansar. É isso aí. Então, eu coloquei essa imagem. Essa imagem é de inteligência artificial. Olha que legal. Legal, né? Vamos lá. A Páscoa e os pães ázimos. Eu vou voltar agora para cá. Estamos aqui no tópico 9. Espera aí. Que vai do capítulo 23, versículo 4. Estas, pois, são as solenidades de Yahvé, as santas assembleias as quais proclamareis no devido tempo. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 15º dia do primeiro mês do ano, no 15º dia daquele mês, começa a festa de Yahvé, as festas dos pães sem fermento. Durante 7 dias comereis pães ázimos sem fermento. No primeiro, tereis santa reunião, não fareis nenhuma obra servil. Durante os 7 dias apresentareis uma oferenda queimada a Yahvé. No 7º dia, dia de Assembleia Sagrada, não empreendereis nenhum tipo de trabalho. Então, aqui o Eterno falando, né, sobre a Páscoa, sobre a festa, todo um preparo, começa ali com os pães sem fermentos, 7 dias, e a Páscoa aqui nessa época, ele sempre lembrando ali da saída do povo, né,
do Egito, quando eles são libertos, quando o Eterno manda colocar o sangue ali na entrada da porta, para que o mal não entre ali, que não mate o primogênito, né? Quem não colocar, vai haver morte. Se tiver um primogênito ali, haverá, tanto de animal quanto de pessoa. E então eles fazem essa festa para recordar, né? E isso vai evoluindo, até o momento ali de Yeshua, né? Quando ele está ali na Páscoa, e vai acontecer ali a morte e ressurreição dele. E hoje a gente comemora, né? A morte e ressurreição de Yeshua. Mas olha que coisa curiosa, né? O que as nações fizeram com essa festa aqui? Transformaram numa outra coisa, né? Coelho, com coelho, com chocolate. né? Quem não gosta de chocolate? Nada a ver, nada contra os coelhinhos e nada contra o chocolate. Muito pelo contrário, né? Um chocolatinho de vez em quando é bem-vindo. Uma delícia. Mas o Eterno nos ensinou como festejar Já a essa Páscoa a do jeito Páscoa, certo. do jeito correto. Original. Exatamente. Então é interessante, né? A gente observar isso, né? E colocar em prática a partir do momento que a gente tem conhecimento. E ensinar os nossos filhos também, né? O que é realmente a Páscoa. Muito bem. Agora, a cerimônia da primeira colheita. Versículo 9, né? Com você agora. Disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e fizerdes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa colheita. Ele oferecerá diante de Yahvé com um gesto ritual de apresentação. E no dia em que fizerdes esta apresentação, oferecereis ao Senhor o holocausto de um cordeiro de um ano de idade sem defeito. A oferta de cereal neste dia será o equivalente a 2 jarros de melhor farinha amassado com óleo. Oferenda queimada para Yahvé, de aroma agradável em uma oferta de derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. 14. Tá. Não comereis pão nem espigas tostadas ou pão cozido antes deste dia, isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Deus, a uma lei perpétua para os vossos descendentes onde quer que habiteis. Muito bem. Ali falando sobre a cerimônia da primeira colheita. Vamos agora para a festa das semanas. Não é a festa da cabana? A cabana vem depois. Eu vou deixar você comentar a festa da cabana. A festa das semanas, que ocorreu recentemente, semana passada, a partir do dia seguinte ao Shabat, sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contarei 7 semanas completas. Contarei 50 dias até o dia seguinte, ao 7º Shabat, sábado, e oferecereis então a Yahvé uma nova oblação, ofertas de cereais. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação, feito em 2 partes, com o equivalente a 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida das primícias dos frutos ao Senhor. Oferecereis, além do pão, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros como holocausto ao Senhor, acompanhados de uma oblação, oferta de cereais, e de uma libação, oferta de vinho derramado. Toda esta oferenda será completamente queimada, cujo aroma é agradável ao Senhor.
Fareis também com um bode um sacrifício pelo pecado, e com 2 cordeiros de 1 ano um sacrifício de comunhão. O sacerdote os oferecerá com o gesto ritual de apresentação diante do Senhor, além do pão dos primeiros frutos, de igual modo os 2 cordeiros, pois são sagrados perante o Eterno e pertencem ao sacerdote. Neste mesmo dia fareis uma convocação. Esta será para vós uma assembléia santa, e não fareis nenhum trabalho. É lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Quando cegardes a messe na vossa terra, não colherás até as extremidades da lavoura, tampouco recolherás as espigas que caem aos vossos pés durante a colheita. Deixará essa parte para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Esse último versículo aqui. Ele está lá em Ruth. Exatamente, eu sempre lembro de Ruth. Ruth. Que ela estava lá. Era quem que ela estava na terra de quem? Ela estava lá com o. Ai, gente, como é que é o nome dele? Esqueci. Peraí. Deixa eu ver o nome aqui do moço. Senhor. Ali. Boaz. Boaz. Estava ali nas propriedades de Boaz. Que fala, né, que é para na colheita, se cair, deixa ali para o estrangeiro ou o pobre que estiver passando pegar e não ficar com fome. Exatamente. E é isso que acontece lá em Ruth. Ela vai passando para pegar e cata do chão. Exatamente. Que caiu na colheita. Eles estão ali, né? Catando tudo, pegando ali, ceifando tudo ali. E aquilo que está ali no chão, ela recolhe. Então, é um versículo, né, muito interessante. A gente lembra logo de Ruth. O cumprimento, né, da Torá, o cumprimento ali da instrução do Eterno na sua íntegra. E é bonito de ver. Muito bonito de se ler e de se imaginar. E o Eterno, ele, acho que é em Êxodo, não lembro se é em Êxodo, ele fala para o seu povo, para eles deixarem nas extremidades da casa a plantação. Né? Se a pessoa não quiser plantar dentro do terreno, não precisa, mas do lado de fora, sim. Para quê? Para que quando o estrangeiro ou o pobre passar, possa colher ali das extremidades, né? Então, o Eterno sempre ensinando, colocando de uma forma onde todos possam ser contemplados. E por quê? Porque sempre haverá pobre, né? Enquanto a gente estiver vivendo nesse tempo, nesse mundo, nesse formato, enquanto o Senhor Jesus não voltar, sempre haverá, né? Sempre haverá pessoas necessitadas e cabe a nós, né, e a pessoas que têm um pouquinho a mais repartir com o próximo. Vamos lá. É qual? Agora estamos na Festa das Trombetas. É isso, né? Okay. Disse então o Senhor a Moisés: diga também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós o dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do chofar, trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Muito bem. Aí vem o Yom Kippur, o dia da expiação. O Senhor falou a Moisés e disse: mas o 10º dia do 7º mês é Yom HaKippurim, o dia da expiação, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahvé.
Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do Senhor vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar neste dia será expulsa do meio do seu povo. E toda pessoa que empreender algum trabalho nesse dia, eu a exterminarei do meio do seu povo. Portanto, nenhum trabalho fareis. É uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um dia de repouso solene e completo. Jejuareis, e à tarde do 9º dia do mês, desde essa tarde até o pôr do sol seguinte, cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso Shabat, descanso. Né? Então, o Eterno ensina ali, né, como que eles iam fazer, e seria uma vez décimo dia do 7º mês. Né? Seria sempre nessa data aqui que eles iam jejuar, né? E haveria toda essa solenidade aqui. Isso ainda é feito nos dias de hoje, porém com ressalvas, né? Porque o mundo foi se modernizando e não é possível, hoje em dia, algumas profissões demandam que você esteja de serviço, então algumas pessoas, nem todo mundo, né, consegue, as pessoas que praticam ainda, né, aqui na sua íntegra, principalmente ali em Israel, nem todo mundo vai conseguir fazer como o povo fazia aqui. Olha só como é que é interessante, né? Naquela época, estava todo mundo ali no deserto aprendendo, todo mundo dependendo do Eterno, todo mundo colocando em prática exatamente como o Eterno ensinou. As coisas foram mudando, né, modificando, e hoje em dia, se a pessoa quisesse colocar em prática exatamente como está aqui, não é possível, porque não tem mais o tabernáculo, primeira implicação. Segunda implicação, hoje com as profissões de hoje em dia, pessoas que ficam de serviço, seja no exército, seja médico, seja pilotos, aeronaves, né? Há sempre alguém ali de serviço não podendo cumprir essa exigência. Assim como era aqui, né? Tentando transportar o que está hoje para como era aqui quando o povo estava aprendendo no deserto, né? Como mudou as coisas. É a festa das tendas ou cabanas. Aí, ó, ficou para você aí, comentar aí. Faz a leitura e comenta o que você achou das festas das cabanas. Porque aqui tá tendas ou cabanas, mas é Sukkot. Sukkot é cabanas. Uma tenda também seria tipo uma cabana, né? Não, diferente. Sukkot é cabana, mas aí aqui tá traduzido, dando um sinônimo, digamos assim. Disse, ó Yahvé, a Moisés: diga ainda aos filhos de Israel, no 15º dia deste 7º mês, tem início a festa dos tabernáculos do Senhor, que terá a duração de 7 dias. No primeiro dia, dia de Santa Assembleia, não realizareis nenhum trabalho. Esse Santa Assembleia seria a Shabat, né? No primeiro da Santa Assembleia, isso. Durante 7 dias apresentareis oferenda queimada a Yahvé. No 8º dia haverá uma grande reunião sagrada e também apresentareis ofertas de alimento preparadas no fogo. É, portanto, dia de assembleia solene, e não fareis nenhuma obra servil.
Muito bem. E como é que foi? A gente festejou a A festa gente fez a festa das cabana. cabanas, não foi legal? Foi muito Eu tenho legal. uma imagem aqui para colocar na festa das cabanas, que é uma festa que envolve toda a família no preparo dela, né? Olha essa aqui. Muito criativo. Simples, né? Aham. Criativo, né? Muito simples E aqui. deveria ser como era, né? Tipo, algo bem simplesinho. Sim, é uma cabana, É. né? Tem que Uhum. ser simples. Acho que é uma das festas que as crianças mais gostam. Toda criança gosta de fazer uma cabaninha, né? Uhum. Aqui, ó, toda a família envolvida. E não foi assim? A gente foi na rua, pegou esses. A gente saiu catando em qualquer lugar, a gente saiu pegando folha, igual uns doidos, assim, cata, 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 Pegando um monte de galho, de folha. folha, né? Pegamos Uhum. lá um montão de coisa e a gente adaptou, né? Aqui na nossa realidade. Uhum. Colocamos no teto, né? Colamos. Uhum. Foi muito legal. É uma alegria grande, né? A gente É, começar a montar tudo, né? Da Festa das Cabanas é é muito muito legal. legal, muito, Muito legal. muito legal. Agora vamos aqui para a conclusão. Deixa eu voltar aqui lá para os nossos tópicos. Aqui. Conclusão. Conclusão, tópico 14. Estas são as solenidades fixas de Yahvé para as quais convocareis os filhos de Israel, assembleias santas, destinadas a apresentar oferendas queimadas ao Eterno, holocaustos, oblações, sacrifícios e libações, segundo o ritual próprio de cada dia. Além dos sábados do Senhor, das dádivas dos votos e das oferendas voluntárias que fareis a Yahvé. Então, a conclusão aqui de todas as solenidades, como seria feito. Agora vamos para continuando ainda sobre a festa de Sucote. Vai lá. Ó, caiu para você de novo. Concluindo aí a festa de Sucote. Vou até botar na imagem lá da cabana de novo. Pode ler. Entretanto, depois de terminardes as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e seguirá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, absolutamente ninguém deverá empreender qualquer trabalho. No primeiro dia tomareis frutos formosos das melhores árvores, cortareis lindas folhas de palmeiras e galhos, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias diante de Yahvé, vosso Deus. Celebrareis assim como uma grande festa ao Eterno durante 7 dias. Todos os anos é lei perpétua para vossos descendentes. No 7º mês fareis esta festa. Habilitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Todos os naturais de Israel morarão nestas barracas, a fim de que os vós descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. E Moisés proclamou aos filhos de Israel todas as solenidades de Yahvé. Muito bem. E é uma semana, né? Foi uma semana de festa de Sucote, e a gente fazendo as refeições debaixo daquele teto que a gente fez, né? De Sucote. Foi muito legal, muito, muito legal mesmo. E agora a gente vai fazer melhor a nossa cabana. Vamos melhorar esse ano, né? A nossa cabana. Já vai pensando em ideias aí para a gente melhorar esse ano aí a nossa cabana. Muito bem, agora vamos continuar aqui, já estamos quase encerrando a nossa leitura. Vamos para o item 16, o candelabro e os santos pães. O Senhor falou a Moisés e disse: ordena os filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas esmagadas para o candelabro,
para que nele haja uma chama permanente, que é aquela menorá, né? Candelabro, menorá. Só que lá era maior, né? Todas as tardes, Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda, ali diante de Yahvé, o Senhor. Do lado de fora do véu, a cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Este é um decreto perpétuo para os vossos descendentes. Arão manterá continuamente em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro na presença de Deus, o Senhor. Então, naquela época ali, né, como que era feito, como que era todo esse ritual de acender as velas, ó, a menorá, né, o candelabro. Agora vamos para os pães sobre a mesa de ouro. De ouro, item 17. Vamos Nosso lá. Penúltimo. Tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, usando o equivalente a 2 jarros para cada pão. Em seguida, os colocarás em 2 fileiras de 6 sobre a mesa pura que está diante de Yahvé. Sobre cada fileira porás incenso puro. Isto será alimento oferecido em memorial, uma oferenda queimada ao Senhor. Cada dia de Shabat, de sábado, serão colocados permanentemente diante do Senhor, em nome de todos os israelitas, como uma aliança perpétua. Pertencerão aí a Arão e a seus filhos, que os comerão num lugar sagrado, porquanto é parte santíssima de sua porção regular de ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, é lei perpétua. Muito bem. Então, a gente vai vamos finalizar com olha o item 18. Blasfêmia e a lei do talião. O que é talião? Vamos ver agora. Lembra do Hammurabi? Quem é Hammurabi? A lei de Hammurabi, você não lembra não? Olho por olho, dente por dente? Ah, tá. Não lembra? Então, olha, a gente começou, eu queria só fazer uma observação, porque a gente começou No 21. no Leis para os Sacerdotes. Começamos ali, já começou pesado, mas era para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes. Sim. Né? Começou ali uma pedrada. Já tomou uma pedrada ali, vendo como que tinha que ser o comportamento dos sacerdotes diante de toda a nação ali de Israel, como que eles deveriam se portar e se comportar. A gente tomou pedrada até a exortação final. Depois disso foi bem até os pães sobre a mesa de ouro. Aí começou as festas. A gente começou a se alegrar, né? As festas, Shabat, alegria. Festa, alegria, tudo. Chocolate, comer. Não tem chocolate, não. Vocês não faziam chocolate, não, naquela época, não. Tem nada de chocolate. A gente fez o link que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Então, a gente veio ali com, né, as festas eternas, a gente já se alegrando, já pensando na próxima festa de Sukkot, que a gente vai, melhorar a nossa Sukkot, a nossa cabana. Falta um mês para a nossa Sukkah. Sukkah é cabana, Sukkot é cabanas. Né? Vamos melhorar a nossa Sukkah esse ano. Aí, caramba, a gente vai terminar com a blasfêmia e lei do talião. É pesado, hein? É pesado. Vamos lá. Olha o que vai acontecer. Ficou comigo, né? Capítulo 24, versículo 10. Aconteceu. É sempre assim, tá todo mundo no momento da festa alegre, vem alguém, faz alguma coisa, faz a pedra para acabar com o momento. Eu sempre lembro do quê? Do
todo mundo feliz, o Eterno aparecendo, fogo acendendo, todo mundo na alegria, e aí me vem os dois filhos de Aharon e estraga o momento. Né? Faz o que não é para fazer e aí cessa no momento. É a mesma coisa. Aconteceu que o filho de uma israelita, cujo pai era egípcio, olha lá, israelita casado com o egípcio, né? Nada contra. Não, a gente tá? não está fazendo acepção. Não, exatamente, de forma nenhuma. Mas, veja, a israelita, com o entendimento já ali, né? Representando as coisas do eterno, né? O Egito, o egípcio, né? Onde ele tem uma outra cultura, ou uma outra maneira de ver. E a gente sabia que quando eles viveram ali no Egito, eles aprenderam tudo que era o paganismo, todo ali eles aprenderam, né? Vários deuses, uma hora tá com Deus, outra hora tá com outro, outra hora tá com outro, outra hora tá com outro. Bom, vamos lá. Cujo pai era egípcio, saiu da sua casa e, ao se encontrar no meio dos filhos de Israel, no acampamento, contendeu com um homem que era israelita. O que contendeu? Discutiu, né? Com um homem que era israelita. Então, filho de uma israelita com pai egípcio, sai de casa. Ao se encontra ali no meio do caminho com filhos de Israel ali, né, no acampamento, contendeu com um homem que era israelita. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Quem amaldiçoou quem? Que eu já me perdi aqui já. O filho da israelita, com o egípcio. O nome do Eterno. Blasfemou? Blasfemou. Meu Deus, o israelita blasfemou. O filho da israelita com o egípcio. Né? Então, ele era filho da israelita com o egípcio, ou seja, tinha a educação de uma israelita e a educação de um egípcio. Levaram-no então a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Então, a israelita era da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Bom, até aqui, vamos meditar até aqui no 12, do 10 ao 12. Bom, ela se casou com um egípcio, tá? Já vivia há muito tempo, não sei, não fala aqui a idade dela, mas a única cultura, o único entendimento que ela tinha era egípcio, que ela viveu ali, né? Eles já tinham absorvido toda a cultura egípcia, né? Tudo que eles faziam em relação a deuses, em relação a trabalho, em relação a não ter tempo para descanso no Shabat. Então, eles eram israelitas, mas com um comportamento egípcio, né? Porque eles viviam aquela cultura. Tanto que, quando o Eterno começa a ensinar, que a gente vai vendo os ensinos do Eterno, ele sempre fala assim, ó, isso é uma lei perpétua. Não importa onde você esteja, você vai o quê? Praticar. Se o Eterno ensinou a praticar o Shabat, ele fala ali, não importa onde você esteja. Pratique. Não é algo que é para você fazer só se você estiver na sua terra ou só se você estiver dentro da sua casa. É algo que é para você fazer em qualquer lugar. Certo? Certo. Então, por que ele já está ensinando isso? Porque o povo vivia ali no Egito, então eles viviam com o costume dos egípcios. A partir do momento que eles vão sair, vão ser treinados, qual que é o projeto do Eterno? Que o povo de Israel vai ensinar para as nações.
Então, as pessoas vão ser, com o passar do tempo, elas vão ter contato, elas vão ser espalhadas, as tribos foram espalhadas, ninguém sabe hoje em dia mais quem é o quê. Mas qual que era a intenção? Não importa se você está no Canadá, não importa se você está na Alemanha, não importa se você está no Brasil, não importa se você está em Portugal, na França, na Itália, em Dubai, não importa o lugar que você esteja, se você segue o Eterno, você segue as instruções dele, aonde quer que você esteja. Você honra seu pai e sua mãe em qualquer lugar desse planeta. Você pratica o Shabat em qualquer lugar desse planeta. Você não rouba, você não assassina, você não prejudica o seu próximo em qualquer lugar que você esteja. Você não vai mentir em qualquer lugar que você esteja desse planeta, né? Então, por isso o Eterno sempre vai ensinando. Não importa onde você esteja, você vai, né, praticar as minhas leis, porque a lei do Eterno, ela é suprema, ela está acima de qualquer lei jurídica que a gente vive hoje, a lei do Eterno, ela está acima de qualquer uma delas. Bom, então esse é um ponto que a gente já refletiu em relação a praticar. As coisas do Eterno não importam onde a gente esteja, que ele vem sempre ensinando. Bom, ali a gente tem uma mulher que é de uma tribo de Israel, ali da tribo de Dan, do povo de Israel, e é casada com um egípcio. Com certeza havia conflitos em relação ao ensino. Porque se não tivesse conflito, não tinha acontecido isso que aconteceu. O filho ele vai blasfemar. Naquela época, onde eles viviam, na época que eles viviam e onde eles viviam no Egito, como que eles se comportavam em relação aos deuses? Era o ser humano que mandava no Deus. Eles exigiam as coisas e se aqueles deuses ali, a qual eles serviam, não servissem ele do jeito que eles queriam, eles pegavam, descartavam como se não fosse nada e ia atrás de outro, né? Era assim que, por isso eles eram politeístas, vários deuses. Uma hora é um, outra hora outro, e assim vai. Então, não havia respeito. Nem com os deuses nem com deles. os deuses deles. Eles não respeitavam nem os próprios deuses. Então, eles tratavam como qualquer um. Né? O Deus que serve a gente, não o contrário. Era assim. Eles, né? O comportamento deles ali. Então, a gente vai avaliando. Bom, esse filho, essa criança, cresceu com uma educação de um lado, exatamente, totalmente voltada já ali para as coisas erradas, né? Quem ensina mais com é o pai. Com outro ensinamento. Bom, aí foi lá e blasfemou e amaldiçoou o nome do Eterno. E aí ele ficou preso, né? Preso. Deixaram preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Muito bem. Ele ficou preso. Assim que ele cometeu esse ato, ele não foi punido imediatamente. Não, ele foi preso. Ele foi preso. E esse tempo que ele ficou preso, ele poderia ter se arrependido de coração. Ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter pedido perdão, né? Ele poderia ter caído em si, meu Deus, o que eu fiz, tal. E se arrependido de coração, porque o Eterno, ele sonda o nosso coração e ele sabe, né, aquilo que se passa no nosso íntimo. Às vezes a gente está falando uma coisa, mas no coração é outra, e ele sabe. Ele sonda o coração. A gente só vê a casca de fora das pessoas, mas o Eterno vê o nosso coração. Bom,
ele teve tempo de se arrepender, mas não foi o que aconteceu. Vamos lá. Versículo 11. Ora, Ora, o filho da israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Levaram então a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. pode continuar. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: Tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que ouviram porão suas mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. Em seguida, Em seguida, comunicarás aos filhos de Israel o seguinte: toda pessoa que amaldiçoar o seu Deus levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome de Yahvé deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará, quer seja estrangeiro ou natural da terra, será executado caso blasfeme o nome. Todo aquele que matar um outro ser humano será também executado. Quem ferir mortalmente um animal doméstico de outra pessoa deve dar compensação por ele, vida por vida. Se alguém ferir outra pessoa desfigurado ou desfigurada, como fez tal a pessoa, assim lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá. Quem matar um animal doméstico pertence a outra pessoa, dará ao proprietário. Outro animal, quem matar uma pessoa será morto. A sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural da terra ou estrangeiro, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Havendo, portanto, Moisés assim falado aos filhos de Israel, tirando fora do acampamento aquele que havia pronunciado a maldição, e o apedrejaram, cumpriram assim o que o Senhor havia ordenado a Moisés. e aí acabou com essa Com a contenda alegria. aqui, acabou a nossa alegria aqui lendo aqui com as festas, né? E Aham. aí vem essa contenda aqui A pedrada no também sofreu também a pedrada que a pedrada, tomou-lhe a pedrada. Mas olha só aqui, situação grave, né? Ele blasfemou, não se arrependeu. Não se arrependeu. E aqui a gente vê também a questão, como que a gente pode hoje, né, trazer para os dias atuais, porque o eterno, ele é o mesmo. Ele é o mesmo que estava aqui, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo para sempre. Ele é imutável, ele não muda. Né? Nós mudamos de opinião toda hora. Uma hora a gente pensa de um jeito, outra hora a gente pensa de outro. Uma hora eu quero assim, outra hora eu quero assado, uma hora eu me arrependo do que eu fiz, uma hora não. Então, nós, seres humanos, cheios de pecado, né? Totalmente problemáticos, nós mudamos o tempo todo de opinião. O eterno não, ele é um só. E ele não muda, nunca, ele não muda. Então a gente lê isso aqui e a gente reflete nos dias de hoje. Como família, o cuidado entre o casamento, a mãe, né? E aí você já vai pensando que você é pequeno ainda, vai fazer 11 anos. E um dia você vai se casar. E você tem que buscar uma esposa que sirva ao Eterno como você, que ame ao Eterno, que queira seguir as instruções do Eterno, que queira seguir a bênção e não a maldição. Né? Então você tem que buscar uma esposa assim. Não importa se ela é brasileira, se ela é inglesa, se ela é... não importa a nacionalidade. O que importa é o coração dela. O coração dela é voltado
para o eterno? Ela ama o eterno acima de todas as coisas? Primeiro ponto. Sim, aí, enfim, aí vai as outras categorias, mas esse é o principal. Não, esta pessoa não ama o eterno, ela conhece o eterno, ela gosta do eterno, mas ela vai seguir a vida do jeito que ela quer. Serve como esposa? Não. Não serve. Por quê? Porque na hora, a salvação é individual, né? Mas na hora que tiver os filhos, na hora da educação, como vai ser a educação dessa criança? Se os dois, pai e mãe, não servirem ao eterno, não tiverem o eterno ali no seu coração em primeiro lugar. Então, isso é importante, né? Então a gente reflete hoje nessa questão. Nem todo mundo teve a oportunidade de se casar com alguém que serve o eterno em primeiro lugar, infelizmente. Mas não é por isso que vai desistir, não. Vai orar pela esposa, ou pelo marido, ou pelos filhos, ou às vezes é os filhos que servem ao eterno, os pais não, né? Então não vai desistir em nenhum momento, vai dar o bom testemunho, né? Só que vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais árduo, vai ser muito mais difícil ensinar essa criança quando um segue e o outro não. É muito mais difícil. Mas o Eterno, ele ensina a se obedecer, não vai ter essas dificuldades lá na frente, não é? Por isso que ele nos ensina. Então, se obedecer, escolher direitinho a esposa, ou a menina escolher direitinho o marido, ou o menino escolher direitinho a esposa, que serve ao Eterno, quando chegar lá na frente e for ter os filhos, não vai ter esse tipo de dificuldade. Pode ter outros problemas, mas esse daqui não. Não vai ter. Não vai ter. O que a gente também aprende aqui, né, com essa lição aqui que o Eterno está colocando? O arrependimento. Sempre há momento para... O Eterno sempre nos dá a oportunidade do arrependimento. Não termos o nosso coração duro e não desistirmos. Não vai adiantar nada eu me arrepender. Vai sim. Mas o arrependimento ele tem que vir com mudança de atitude. Não adianta se arrepender e continuar fazendo a mesma coisa. Não. Se arrependeu, muda. Não, o Eterno não gosta disso, eu não vou fazer mais. Eu vou seguir aqui direitinho, né? É outro ensinamento que a gente tira daqui. Bom, em relação ao nome do Eterno, tem um versículo que é Jeremias 10:6. Jeremias 10:6. Vamos lá no profeta Jeremias. Até deixei aberto aqui já, separado. Conseguiu abrir aí, Jeremias? Deixa eu te ajudar. Não, sei onde fica. Sabe? Metido. Sei onde fica aqui. Vamos lá. Isaías. Muito bem. 10:6. 10. Jeremias é... pulou. Jeremias é grande, né? Que é nessa frente. Não, você pulou. Pulou. Tá, Isaías pulou. Isaías também é grande. Meu Deus. Jeremias 10. Nossa, não sabia que Jeremias era tão grande assim, não. E aí, 10:6. Não existe ninguém semelhante a ti. Ó Senhor, és grande e magnífico é o poder do teu nome. Olha que versículo lindo, né? Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, o grande é o poder do teu nome. Grande é o poder do teu nome. Então,
O eterno, ele é único. Ele não é como aqueles deuses ali que o menino tratou, amaldiçoou, blasfemou, achando que era o quê? Que ele estava lidando com aqueles deuses ali do Egito? Não. Mas ele teve tempo, ele foi preso, ele teve tempo de se arrepender daquilo ali. Ele vivenciou o milagre de ser tirado. Ele viu o que aconteceu ali com as pragas, com tudo isso. Mas ele estava em outro caminho, com uma educação ali muito provavelmente difícil, onde um fala uma coisa e outro fala outra, né? Então foi bem complicado. E aí, infelizmente, terminou do jeito que terminou, com a morte. Muito bem. Vamos lá. Para finalizar aqui, a lei do talião. Essa lei Calma, deixa eu voltar. Tô em Provérbios. não é uma lei. Cadê? Ela é uma da lei mais antiga. Era um código, né? Eram leis do Código de Hammurabi. Hammurabi? O que é Hammurabi? Era o... Ah, tá. Dente por dente, olho por olho. Isso. Aqui, ó. Essa lei, depois você vai pesquisar melhor. Ó, o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis escrito da história e se baseava na lei do talião, ou seja, a punição do criminoso deveria ser semelhante ao delito cometido. Então, aquilo que ele fez, ele sofrerá. Ele sofreria aquilo ali. Não, essa lei aqui é a lei, a lei mais isso, antiguíssima. Escrita. Não tem nada a ver com as leis do Eterno. Ele permite que Moshe ele faça essa inserção dessa lei aqui. A lei dos homens, né? Que é a lei dos homens, foram criadas pelos homens, para que as pessoas elas tivessem uma... como hoje, como no dia de hoje, a gente não tem as leis aqui no país. Se você fizer alguma coisa, você vai ser punido por isso. Não vai ser punido com o crime que você fez, mas você vai ser punido. Então, é a mesma coisa. Tinha que se haver uma lei ali onde tivesse a punição. E aí você lembra que essa lei aqui era para ela dar um equilíbrio, para que as pessoas não saíssem igual um justiceiro fazendo qualquer coisa que eles quisessem. Por exemplo, lembra quando Diná ela sofre uma violência pelo rei ali na época? Os irmãos dela não arquitetam um plano? Sim. Se eles já estivessem debaixo desse código aqui, dessa lei local, digamos assim, eles iam poder matar todos os homens igual eles fizeram? Não. Se eles fossem fazer alguma coisa... Tinha que ser só com o rei. Só com o rei que fez o mal a ela. Mas não, eles foram lá e massacraram tudo. Então, assim, para que esse tipo de situação não acontecesse, chega alguém e mata o filho da mãe. Aí a mãe vai lá e mata os gêmeos da outra mãe. E aí não para. Uma se vingando da outra é um negócio sem fim. Então, existe esse código aqui, né? Essa lei do talião, que é uma lei dessa época aí, ó. Isso foi praticado no... Ai, como é que era o nome do lugar? Babilônia, isso, do Império Babilônico. E aí era dessa forma aqui, olho por olho, dente por dente. E é um código muito antigo, que é permitido se aplicar como uma das primeiras leis jurídicas, né, aqui. Então, vai praticar essa lei jurídica entre os homens. A lei do Eterno está acima de tudo. E a lei dos homens vem abaixo. Vem esse código aqui,
como se fosse... Hoje não é mais aplicado, tá? Esse Uhum. tipo de Não, olho por olho, dente por tá, olho dente. por olho, dente por dente, mas ainda existe essa lei. Você fez algo, você vai ser punido, não Você com vai ser aquilo. punido, não dessa forma, Não mas dessa você forma. vai ser punido se você cometer algum delito. E aí, depois eu vou te mostrar algumas leis estranhas que existem no mundo inteiro. Nossa, eu conheço muita lei Cada estranha. lugar tem uma lei estranha. E aí finalizamos o Finalizamos. nosso estudo de De hoje. hoje. Muito bom, muito obrigada pela sua participação e Shabbat Shalom a Shalom. todos.